No vídeo anterior, nós falamos sobre as funções administrativas que foram reafirmadas na teoria neoclássica. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as habilidades do líder / administrador. Vimos no vídeo anterior que a função administrativa dirigir é responsável pela liderança da organização, é a chave ignitora da organização. Quais habilidades o líder, o administrador, precisa ter? A direção constitui a terceira função administrativa e vem logo depois do planejamento e da organização. Definido o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem. Esse é o papel da direção: acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a ação, com o colocar-se em marcha e tem muito a ver com as pessoas. Ela está diretamente relacionada com a atuação sobre os recursos humanos da empresa. Antes de falarmos das habilidades de um líder, vamos falar sobre a competência. Muitas pessoas confundem os conceitos conhecimento, habilidade e atitude. Nós vamos ver que a competência é a soma de conhecimento, habilidade e atitude. O que é conhecimento? Conhecimento é o saber teórico, é o conhecimento teórico, aprendido na universidade, aprendido no curso técnico, aprendido em um curso de qualificação e formação profissional. A habilidade está relacionada ao saber fazer, ao saber prático. E a atitude está relacionada a fazer acontecer. Vamos dar um exemplo como a competência ela pode ser utilizada no dia a dia das organizações. O empregado estudou sobre uma máquina. Sabe quantos litros de combustível aquela máquina tem, quantas libras são colocadas no pneu, sabe tudo sobre aquela máquina, sabe a capacidade que a concha daquela máquina consegue transportar. Isso nós estamos falando de conhecimento teórico. A habilidade é o operador da máquina saber operar a máquina. A habilidade está relacionada à prática, a atitude está relacionada ao operador saber das demandas de sua organização e agir de acordo com as demandas de sua organização. Então nós estamos falando aí da competência quando nós conjugamos o conhecimento, a habilidade e a atitude. Qual a relação da motivação e o desempenho? O líder ele é responsável por motivar as pessoas. E qual a relação entre a motivação e o desempenho? O desempenho, o alto desempenho, é igual competência, que nós falamos lá, conhecimento, habilidade e atitude, mais a motivação do empregado, mais o contexto organizacional favorável. Que seria o contexto organizacional favorável? É quando a organização ela te dá condições de trabalho, condições de executar as suas atividades, a organização te dá as ferramentas necessárias para a execução de suas atividades, a organização tem um bom clima organizacional, a organização tem uma boa cultura organizacional, ela te dá todo o suporte para que as suas atividades sejam realizadas. Então, conjugando competência, motivação, mais contexto organizacional, nós temos o alto desempenho de um funcionário. Se nós formos tirar um desses elementos, por exemplo, vamos tirar a competência. O empregado é motivado, a organização tem todo o suporte necessário. Porém, sem a competência não há desempenho. Agora imagina, o empregado é competente, a empresa ela tem um contexto organizacional favorável, dá todas as ferramentas necessárias, mas o empregado não é motivado. Nós não vamos ter desempenho, porque falta motivação. Agora imagina que o empregado é competente, é motivado, porém o contexto organizacional não é favorável. Nós vamos ter baixo desempenho. Antes de falarmos das habilidades do líder, nós temos aqui o sistema hierárquico das organizações. Então nós temos o nível estratégico ou institucional,
que está ligado à autodireção. Temos o nível intermediário ou tático, que está relacionado à gerência. Temos o nível operacional, que está ligado à supervisão. E temos o nível da execução das operações, que está ligado à execução das atividades do dia a dia. Quais habilidades são necessárias para cada um desses níveis hierárquicos da organização? Então, como você pode ver nesse quadrado aqui, nós temos aqui o nível operacional, o nível da supervisão e o nível da execução. Quando nós olhamos, são necessários habilidades técnicas. O conhecimento necessário no nível da supervisão e execução são habilidades técnicas. São habilidades que estão relacionadas com o manuseio das coisas físicas. O nível da gerência, vocês podem observar que ela é um nível intermediário, onde ela precisa do conhecimento de habilidades técnicas, ela precisa de habilidades humanas, conhecimentos e habilidades relacionadas ao relacionamento interpessoal, e ela também precisa de habilidades conceituais. Quando nós subimos para o nível mais alto da organização, veja que as habilidades técnicas são a menor necessidade. Eu estou dizendo que a autodireção não precisa ter habilidades técnicas. O que eu digo aqui é que a autodireção ela necessita menos das habilidades técnicas, necessita, no sentido intermediário, de habilidades humanas, relacionamento interpessoal, mas o que ela mais necessita são habilidades conceituais. São as ideias e conceitos abstratos. Vamos discorrer sobre cada um desses tipos de habilidades aqui dessa organização. Conforme você pode observar, nós temos aqui o que seriam essas habilidades técnicas no nível operacional, que envolve a supervisão e execução. As habilidades técnicas, vocês podem observar também que as habilidades conceituais são menores aqui. As habilidades humanas, relativamente maior, mas o maior campo aqui que você pode observar são as habilidades técnicas. Nível operacional, ele precisa ter habilidade técnica. Envolve o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas, relacionamentos com o trabalho e com os procedimentos de realização. Por exemplo, nós temos aqui habilidade em elétrica, operação, mecânica, contabilidade, programação de computador, engenharia e etc. Então aqui são os conhecimentos operacionais, são as habilidades técnicas requeridas para o nível da supervisão e da execução. Veja que o nível operacional ele tem um campo maior de habilidade técnica, um campo intermediário de habilidades humanas e um campo minúsculo aqui de habilidades conceituais. Subindo para o nível tático ou o nível gerencial, nós vemos que o nível gerencial ele requer muito habilidades humanas. São habilidades relacionadas ao relacionamento interpessoal. Veja que o nível tático ele requer habilidades técnicas e também habilidades conceituais. Essas habilidades humanas, relacionamento interpessoal, está relacionado à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal. Envolve a capacidade de comunicar, de motivar, de cooperar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. Veja que o nível tático, o nível gerencial, ele é um nível intermediário porque ele tanto lida com o nível estratégico, a autodireção, quanto lida com o nível operacional. Então as habilidades humanas são imprescindíveis para o nível tático ou nível gerencial. Subindo na autodireção, nós temos aqui as habilidades conceituais, são as ideias abstratas. Você pode observar, a autodireção ela tem uma maior necessidade de habilidades conceituais. Que habilidades são essas? Capacidade cognitiva, nós estamos falando aqui da inteligência, capacidade de negociação, capacidade política. O nível alto da autodireção tem como habilidade conceitual interpretar a missão, planejar o futuro, desenvolver a visão e perceber a oportunidade onde ninguém enxerga nada. Por isso que as habilidades conceituais da autodireção são imprescindíveis neste nível hierárquico. Veja que as habilidades técnicas não há tanta necessidade, mas as habilidades de capacidade política, negociação,
interpretar a missão, desenvolver a visão da organização, perceber a oportunidade onde ninguém enxerga nada. São as habilidades requeridas pela auto-administração. Vamos falar aqui sobre o sucesso profissional. Então nós temos aqui as habilidades técnicas, habilidades humanas, habilidades conceituais. Então nós temos aqui o somatório do conhecimento, que é o saber, da perspectiva, que é o saber fazer, da atitude, que é saber fazer acontecer, julgamento, que é saber a hora certa de decidir. Nós temos aqui o sucesso profissional do líder ou do administrador. Bom, nós falamos aqui sobre as habilidades do líder, do administrador. Vimos que essas habilidades elas são requeridas em cada nível da organização. Vimos que no nível operacional, as habilidades mais requeridas são as habilidades técnicas. E as habilidades um pouco menos requeridas são as habilidades humanas. E as habilidades menos requeridas são as habilidades conceituais. No nível da gerência, as habilidades humanas, as habilidades técnicas e as habilidades conceituais são iguais. E na autodireção, nós temos ali um campo maior que são as habilidades conceituais, são as habilidades mais importantes de serem desenvolvidas. Também as habilidades humanas, de relacionamento pessoal, e menos, nós vemos ali que as habilidades técnicas são menos requeridas para esse nível da organização.